Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o recuo dos Estados Unidos, né? O Trump suspendeu o bloqueio de tecnologia à China e reativa exportações para afirmar trégua comercial com impacto direto nos chips da Nvidia. Ou seja, os Estados Unidos dando um passo atrás e recuando, né? Do seu bloqueio de chips para a China, ou seja, eles viram que com a China o negócio é diferente. Se com os outros países eles podem peitar e eles podem falarem o que eles querem e eu faço e aconteço e foda-se vocês, com a China não é bem assim, né? Com a China você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque você está falando com um país grande, tanto quanto o seu, então eles já deram esse passo atrás, né? E os Estados Unidos recuou para tentar retomar os laços com Pequim e impulsionar as negociações com o Xi Jinping, né? Os Estados Unidos suspenderam no dia 28, a informação ela é do Financial Times, e a medida visa fortalecer um novo acordo comercial entre os países, também busca garantir uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping ainda este ano. Além disso, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos foi orientado a suavizar ações contra o setor tecnológico chinês nos últimos meses, né? Porque eles sabem, né, que nessa questão de microchips a China nada de braçada, e também tem aquela questão que eu trouxe em alguns vídeos atrás sobre a exploração de terras raras, né? A China é o maior detentor de terras raras e o maior processador e produtor dessas terras raras no mundo, né? E há indícios de que o Brasil é o segundo maior detentor de terras raras, né, no mundo, né? Só que infelizmente a gente não explora isso e a gente não faz a exploração e o processamento dessas terras raras aqui no Brasil. A gente faz só que em uma escala muito pequena do que a gente poderia avançar. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui também falando que os Estados Unidos têm interesse nessa exploração aqui no Brasil e o quanto isso é perigoso e arriscado para nós, né, para nossa soberania. E isso também tem essa questão, porque eles mantendo essa restrição, né, eles continuam, digamos assim, endurecendo, né? E além disso, também, eles estão trabalhando em uma trégua de 90 dias até a retomada de um novo encontro internacional. Ou seja, enquanto os Estados Unidos taxa todo mundo e já passa a valer a partir do dia 1º de agosto, ele e os Estados Unidos e a China conseguiram, né, juntos ali, eles chegaram num acordo de uma trégua de 90 dias para que eles possam discutir melhor as taxas e como vai se dar isso. Então, aqui continuando a matéria, os dois países renovaram a trégua tarifária por 90 dias. O Sul China Morning Post publicou a decisão no dia 27 de julho. A prorrogação antecede a terceira rodada de negociações comerciais realizadas em 28 de julho em Estocolmo, na Suécia. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, os países se comprometem a evitar novas tarifas e não intensificar a guerra comercial por outros meios, né? Então você vê que os Estados Unidos já está adotando um tom bem ameno, não, vamos negociar, vamos ver, uma trégua de 90 dias. O governo chinês sinalizou que pode aceitar uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações, desde que as taxas adicionais sejam retiradas. Essa proposta abre caminho para um acordo mais duradouro nas próximas semanas. A medida pode reduzir a tensão comercial. Porém, há também alguns especialistas que falam em um risco. Especialistas americanos alertam para riscos estratégicos. Apesar do alívio das tensões, especialistas em segurança dos Estados Unidos criticaram duramente a decisão de Trump. Segundo o Financial Times, ao menos 20 especialistas e ex-funcionários assinaram uma carta aberta em 28 de julho de 2025. Entre eles está Matt
Pottinger, ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, todos expressaram preocupação com o recuo nas restrições. A carta alertava que a suspensão das sanções pode comprometer a liderança americana em inteligência artificial e defesa militar. Para os signatários, o recuo representa um erro estratégico. Isso enfraqueceria a vantagem tecnológica americana em médio e longo prazo. Apesar disso, o governo sustenta que a medida visa destravar negociações sobre insumos cruciais para a indústria global. Ou seja, é isso, né, gente? Os Estados Unidos quis peitar, viu que não ia conseguir dar conta e agora tá reduzindo, tá dando um passo atrás, né? A União Europeia, infelizmente, sucumbiu, né? Aceitou de mãos atadas, né? Tudo que os Estados Unidos quis impor. Primeiro eles haviam dito uma tarifa de 30%, conseguiram chegar num acordo de 15%, só que mesmo assim isso é muito alto, né? Ainda mais para a Europa, que tinha uma tarifa de em média 1% ali com os Estados Unidos, então 15% é muita coisa. Inclusive há especialistas e há políticos da Europa, né, presidentes, primeiros-ministros que estão criticando muito a Ursula, né, que é a presidente da União Europeia, por ter aceitado essa taxa de 15%, né? E acham que, na verdade, a União Europeia devia ter sido mais dura e devia ter enfrentado melhor isso, né? E não ter aceitado simplesmente essa taxa de 15%. Mas também a gente tem que levar em conta a questão da segurança, né, da Europa, que hoje a gente sabe que boa parte da segurança europeia está na mão dos Estados Unidos por conta da OTAN, né, do tratado que eles têm com a OTAN, e os países da Europa têm muito medo de que aconteça uma guerra, principalmente com aquele conflito da Rússia com a Ucrânia, e como a OTAN está presente lá na Europa, a grande parte dos países europeus reduziram muito os seus gastos com proteção, né? Com os militares e gastos com a defesa nacional. Então, tem muitos países que diminuíram muito os seus gastos de um tempo para cá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois da queda do Muro de Berlim, justamente por conta dessa proteção que os Estados Unidos demonstrava ter, né, para a Europa. E então isso é um ponto muito crucial, porque a Europa sabe que eles dependem militarmente e da proteção dos Estados Unidos, então, ao mesmo tempo, eles não querem contrapor, né, e ficarem ali desprotegidos. Mas essa taxa de 15% está sendo muito criticada. Vamos ver aqui a matéria do jornal O Povo. Os Estados Unidos suspenderam restrições à exportação de produtos de tecnologia para a China em busca de fortalecer um acordo comercial entre os países, afirma a reportagem do jornal Financial Times, publicada nesta segunda-feira. O veículo ainda informou que a medida também visa apoiar os esforços do presidente Donald Trump para garantir um encontro com o presidente chinês Xi Jinping ainda este ano. Além disso, o Departamento de Comércio norte-americano, que supervisiona os controles de exportações, teria sido instruído nos últimos meses a evitar medidas rígidas contra a China. No atual mandato, Trump estava restringindo as exportações de tecnologia para o país asiático. O governo chegou a informar a gigante da tecnologia Nvidia que bloquearia a exportação do chip H20, projetado para o mercado chinês após o governo Biden ter restringido chips mais avançados, informa o Financial Times. O mandatário norte-americano, no entanto, voltou atrás após conversas com o CEO da empresa, Jensen Huang. Neste mês, a Nvidia anunciou que retomaria as vendas de suas unidades de H20 para a China. A retomada planejada faz parte das negociações dos Estados Unidos sobre terras raras e ímãs, segundo declarou o secretário de Comércio, Howard Lutnick. A reportagem, por fim, informa que a decisão desagradou alguns especialistas em segurança e ex-funcionários do governo, que tratam a medida como um erro estratégico que coloca em risco a vantagem econômica e militar dos Estados Unidos na área de inteligência artificial. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva. Bom, então é isso, né, gente? Os Estados Unidos recuou justamente como a matéria disse, com uma tentativa de amenizar ali as tensões
com a China, né? As negociações, eles tiveram uma trégua de mais de 90 dias e vamos ver como é que vai ser essas negociações, se vai sair algum acordo. Provavelmente saia uma taxa bem menor do que os Estados Unidos impôs aos outros países, né? E em relação ao Brasil ainda tá essa incógnita, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 28, ainda não está definido nada, né? Se essa taxa de 50% vai se manter dia 28 de julho, tá? Só reforçando aqui. Então, até agora, ainda a gente não tem uma previsão se vai continuar mesmo essa taxa de 50%. Tudo indica que sim, porque o dia primeiro já começa a valer, né? Só que também ah, já há reportagens de que algumas coisas, principalmente, aliás, principalmente não, né? 90% da, da comida, né, do Brasil, tipo, principalmente aquelas que são exportadas para os Estados Unidos, está abaixando o preço. Então a laranja está ficando mais barata, o café também está ficando mais barato, algumas carnes estão também ficando mais baratas, justamente por essa questão, né, das taxas. Então, como vai diminuir a exportação por conta das tarifas, o é a questão da oferta e da demanda, né? Então vai ficar mais barato aqui porque vai ter mais produto disponível, porque menos americanos vão importar esses produtos, então vai sobrar mais e vai baixar o preço aqui. Então já tá tendo uma certa queda aí no preço dos alimentos aqui no Brasil por conta dessa tarifa do Donald Trump. Ou seja, parece que o tiro tá saindo pela culatra, né? Principalmente para os filhos do Bolsonaro lá que queriam prejudicar o governo Lula com essas tarifas do Donald Trump. Parece que vai ajudar, porque a comida, pelo menos os alimentos aqui no Brasil, vai ficar um pouco mais barata, né? Vamos ver como é que vai se dar isso, se realmente vai manter dessa forma, se vai baratear ainda mais, se vai continuar assim. E a gente vai acompanhando aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre trago vídeos como esse. Então esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.